Eu tenho certeza que se você já fechou um contrato de software, você já passou um prazo errado, principalmente se for júnior. E depois que você passou o prazo errado, vieram as piores noites da sua vida. Você olhava pra cama e não lembrava da sensação que era dormir. E aí quando fechava os olhos na hora do banho, só lembrava da cara do cliente perguntando quando vai ficar pronto. Ficava lá dia e noite programando com a sua energia sendo sugada, enquanto já estava quase entrando em simbiose com aquela cadeira suada de cor. Tudo isso porque passou um prazo de 15 dias em um sistema que era para ter um prazo de 2 meses. E agora tá todo lascado aí, ansioso, morrendo dentro do teu próprio quarto. Então hoje a gente vai resolver isso e você nunca mais vai se preocupar em passar prazos errados e ficar aí todo ansioso e quase morrendo de preocupação. Então deixa um like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. No último episódio da nossa série Manual de Sobrevivência do Programador Júnior, a gente postou um manual completo sobre como levantar requisitos de qualquer sistema. Então assiste lá porque tudo que eu vou te ensinar a fazer aqui depende de saber levantar requisitos. Sem saber levantar requisitos é impossível estipular um prazo correto. Então novamente assistam lá o vídeo sobre como levantar requisitos. E por que eu falo isso? Em 2018 eu fui contratado para desenvolver o aplicativo de delivery de uma pizzaria aqui de Santa Catarina. E eu lembro que quando eu entrei em contato com esse cliente, na verdade esse cliente entrou em contato comigo, né? Foi indicação. E eu lembro que eu não tinha experiência nenhuma, tava começando ainda, né? Engatinhando nessa coisa de ter um negócio próprio de programação. E eu lembro que eu cheguei pro cliente, tava louco pra fechar, né? Cara, o cara pobre, não tinha dinheiro, né? Pra nada. Era mais um contrato pra fechar. Inclusive foi meu primeiro aplicativo, né? Então era aquela ansiedade de desenvolver um novo produto, de estar engajado em um projeto real, porque muitas vezes tu fica parado fazendo teu próprio projeto, tu tem toda a ansiedade do mundo para entregar um projeto real, para trabalhar num projeto real, colocar a mão no código de um projeto real. Então eu tive alguns problemas. Primeira coisa, eu não sabia levantar requisitos, eu não sabia gerar preço, eu não sabia gerar prazo direito, eu não sabia gerar contrato, eu não sabia gerar proposta, eu não sabia que um prazo tem que ser em dias úteis, por exemplo. Eu botei lá qualquer prazo. Eu não sabia programar em React Native para desenvolver o aplicativo. Com certeza vocês vão ouvir de muitos programadores sêniores que eles já pegaram projetos que eles não sabiam entregar, não sabiam como desenvolver, mas tiveram que descobrir no meio do caminho. Enfim, eu não sabia nada. Eu só queria ganhar o meu dinheiro. Mas eu tinha toda a vontade, toda a disposição de fazer a melhor entrega possível para aquele aplicativo. Então, aconteceu que eu tive algumas reuniões com esse cliente, o cliente passou algumas informações para mim. Não foram reuniões presenciais, foram reuniões online. Eu lembro que eu conversava com o cliente, né, falava com ele e tal sobre o projeto e ele me passando requisitos muito macro. Tipo assim, é um aplicativo de delivery que tem produtos. E que cada produto pode ser comprado, e existem combos de produtos, e existe o preço de produto, a gente vai fazer promoção. Coisas macro, coisas a gente não chegou no micro, né? E às vezes ele falava de ideias que ele tinha, então às vezes ele falava assim... Cara, eu quero também fazer um painel pro motoboy ver lá, pra mim ver o motoboy na real, né? O que o motoboy tá fazendo, aonde que ele tá, né? Pegar a localização pelo celular dele. E aí tem que ter um aplicativo no celular dele, aí a gente tem que ter o painel pra gente saber onde ele tá lá no mapa. Acho que o motomoto tá afim de você. Eu não sabia fazer nada disso. Só que assim, eu não falei que eu não sabia fazer, mas também eu não coloquei isso como um requisito. Eu não pensei isso como um requisito na hora de orçar prazo e preço. Então, já foi meu primeiro erro. Então, enfim, pra quem assistiu o último vídeo que a gente fez sobre levantamento de requisitos, sabe que a gente precisa ir muito longe nesse levantamento de requisitos. Então, enfim, eu peguei os requisitos macro, já fiz uma proposta de preço. E aí a minha proposta de preço foi aquela coisa assim, ó. Quanto eu gostaria de ganhar? Eu gostaria de ganhar tantos mil. Acho que foi mais de 10 mil esse aplicativo. Acho que foi uns 14 mil esse aplicativo. E eu dividi em 10 vezes, um negócio assim. Acho que foi uns 14 mil. Aí, enfim, o que aconteceu? Eu não sabia que eu tinha que desenhar um aplicativo primeiro. Ninguém me ensinou isso. Eu tinha feito um curso de programação, mas ninguém me ensinou. Tive que aprender na prática, né? Então eu não sabia que eu tinha que desenhar primeiro o aplicativo. Eu não sabia o que era a questão de arquitetura, como arquitetar um sistema. Eu não sabia as perguntas para fazer o levantamento de requisitos. Eu orcei um preço e um prazo que eu achava que eu ia conseguir dar conta. E aí qual foi o prazo que eu decidi passar? Eu decidi passar um prazo de 3 meses. Eu já sabia que eu precisaria aprender a programar em React Native. Ou contratar alguém. Então, quando eu fui dar uma olhada nos cursos de React Native, eu vi que eram muito caros, não fazia sentido eu contratar isso, né? Então, o que eu fiz? Fui atrás de um desenvolvedor, e aí pedi indicação, não lembro quem me indicou, chegou o desenvolvedor lá, já me cobrou uma cacetada, já me lasquei, porque já perdi uns 40% do valor do aplicativo, 30% ali já foi para esse cara que ia desenvolver só o front, uma parte disso foi pro cara que teve que desenhar
Então, enfim, cara, foi uma loucura. Eu passei um preço errado, um preço errado e o prazo errado. 3 meses levou só para o aplicativo ficar pronto, porque o desenvolvedor era um dev Julius, né? Tava trabalhando em várias empresas e demorou um tempão para me entregar. Toda hora ele dizia que o macaco tava fritando no poste, dizia que por isso tinha acabado a luz e ele não conseguia fazer reunião comigo. Enfim, foi um desastre. Tanto foi um desastre que demorou quase um ano para o projeto ficar quase pronto e o cliente desistiu. Então assim, eu gastei praticamente um ano fazendo a API, eu fiz a API por muito menos tempo, né? Deixei tudo pronto. Mas eu fiquei um tempão fazendo outras coisas, trabalhando em outras coisas, mas esperando esse desenvolvedor entregar. Aí demorou quase um ano para me entregar o negócio. Então enfim, não entendia nada e por isso passei um prazo errado. E o cliente, o que aconteceu no fim? O cliente desistiu do projeto. Ele falou assim, Vitor, olha, cara, legal, eu sei que tu se esforçou, por isso a gente não vai querer acionar a via judicial, não vai querer fazer nada disso, mas enfim, cara, demorou demais, perdeu o timing, a gente vai seguir com outros projetos aqui, a gente não precisa mais do aplicativo. olha que merda, né? Eu desenvolvi o negócio todo, recebi e por conta de demora o cliente não quis mais o projeto. Esse é o grande problema de passar prazo sem saber levantar requisito, sem saber nada, tá? Então, enfim, aprendam isso. Se você quiser aprender mais aprofundado do que está aqui, tem o curso onde tem vários aulões lá sobre levantamento de requisitos para cada tipo de aplicativo, para site, para loja virtual. Tem lá como preencher contrato, como preencher proposta, como assinar um contrato, como arquitetar um sistema, como desenhar esse levantamento de requisitos, como preencher o contrato, tem tudo. Tudo lá, você pode estar acessando o link, está aqui na descrição. E a maioria das pessoas ficam com medo, né, como eu fiquei nesse caso da pizzaria, de passar um prazo maior para o cliente e o cliente não querer fechar comigo por conta do prazo. Vou falar para vocês, em 90% dos casos isso não acontece, tá? Em 90% dos casos o cliente fecha contigo se tu aumentar o prazo. Por mais que o cliente diga para ti que tem pressa, se tu colocar um prazo realista, se tu puxar um levantamento de requisitos bem feito, tu demonstrar que o prazo está vindo em cima de um levantamento de requisitos feito e respondido e criado pelo cliente e depois, né, organizado por você, o cliente não vai ter problema com isso. Então, se você for desenvolver sozinho, passa a real do tempo que tu vai levar sozinho para desenvolver aquele projeto para o teu cliente. Se tu for terceirizar, né, para algumas funções de desenvolvimento desse projeto, tu precisa primeiro aprender a lei da terceirização, como terceirizar. E não estou falando de lei de judiciária, não estou falando de lei mesmo, estou falando lei de regras gerais para te poder terceirizar de uma forma que funcione. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso, vai sair em breve aqui no manual também, um vídeo de como terceirizar, como contratar desenvolvedores, quanto pagar, o que ficar de olho, né? Então, enfim, vai sair um vídeo logo aqui no canal sobre isso. Então assim, eu cometi vários erros, né, nessa parte da pizzaria. Eu não sabia programar em React Native para poder desenvolver, não sabia Flutter também, porque eu não gostava de Flutter, não gosto até hoje. Nunca gostei de Dart, acho Dart uma linguagem horrível. Então eu tinha que aprender React Native, eu não pensei nesse tempo. Eu só queria fechar contrato. Era irresponsável, né? Não entendia. Não tinha quem me ensinasse também. Não tinha vídeo no YouTube sobre isso, né? Como tem hoje. Eu tô soltando esse vídeo aqui pra vocês, esse manual completo, né? Não tinha isso. Então eu tive que fazer as coisas para poder ganhar um dinheirinho ali e tal. Então, enfim, eu cometi esses erros de não ter pensado que o desenvolvedor poderia levar mais tempo do que eu tinha pensado para desenvolver. E esse é o principal problema de quem começa a definir prazo sem experiência. Ele vai sempre passar um prazo errado. Então, mas então o que eu faço se eu não tenho experiência? Se eu sou um júnior, o que eu faço? Cara, pergunta para quem tem experiência. Não é muito simples isso? Se você não tem nenhuma experiência, por exemplo, em desenvolver e-commerce, e alguém quis fechar um e-commerce contigo e tu precisa passar um prazo, pergunta para quem já desenvolveu um e-commerce. Vitor, eu não conheço ninguém que desenvolveu e-commerce. Cara, tu não conhece, mas tem muita gente em fóruns por aí, tem muita comunidade, tem muitos professores por aí. Tem a nossa comunidade lá no curso, que é uma comunidade fechada para alunos. Se tu for aluno, tu pode perguntar lá para mim também. Tu pode perguntar para qualquer desenvolvedor que já tenha mais experiência, né? E ele vai te falar um prazo, ele vai olhar os requisitos, vai te passar um prazo que ele passaria, né? Uma média do que ele passaria para o cliente. Então pergunta, se tu não encontrar ninguém, cara, sei lá, não encontrou ninguém, tu mora lá no Acre, tu só tem dinossauro para conversar, vai lá na internet e pesquisa se tu tiver internet, né? Então vai lá na internet e pesquisa lá, desenvolvendo um checkout no WooCommerce, e vê o tempo que o cara desenvolve o checkout, por exemplo. Aí tu vai pegar esse tempo, vai calcular, tu vai pesquisar cada item no YouTube e vai ver a quantidade de tempo que os caras levam. Tu define umas 3 horas a mais para cada item desse aí, junta tudo e tu vai saber o teu prazo. Então olha o tempo que os desenvolvedores no YouTube levam para fazer aquilo que tu precisa fazer, coloca 3 vezes mais, né? E soma tudo
e esse é o prazo, tá? E define mais margem de erro, tempo do cliente para te entregar plugin, cara, um monte de coisa que precisa fazer, né? Então, enfim, configuração de servidor, precisa contar tudo isso. E lembrando que o prazo não é só sobre quanto tempo leva para te programar. Tu também precisa colocar nesse prazo, muitas vezes, uma margem de tempo, uma margem de erro maior, porque às vezes o cliente demora para te passar informação, às vezes o cliente está viajando e não te responde, às vezes o cliente trocou de WhatsApp, tu não acha mais o WhatsApp dele. Eu já tive que mandar um Pix para um cliente, R$1 com uma mensagem para o maluco que vinha atrás de mim porque eu tinha perdido o WhatsApp dele. Tem esses probleminhas que podem acontecer. O que tu tem que fazer? Já contar com isso já na hora de gerar o prazo. Não é só sobre tempo de desenvolvimento. Depende do cliente, depende de vários outros fatores. Então o que depende de ti, que é o desenvolvimento, né? Tu vai melhorar com a tua experiência. Então quanto mais tu fazer, mais rápido vai ser, mais código tu vai reaproveitar, menos bugs tu vai causar, tá? Tu vai saber como pedir as coisas com antecedência para o cliente e o que pedir. Então isso vai aumentando de acordo com a tua experiência. O tempo de entrega, né, ele é mais rápido de acordo com o teu tempo de experiência. Então, quanto mais projetos práticos tu fizer, melhor, mais rápido vai ser para te poder entregar esses projetos e menor o prazo vai poder ser também, que tu vai poder passar para o teu cliente. E da mesma forma que eu tinha falado lá na aula sobre precificação aqui no YouTube, eu vou falar aqui de novo na parte de prazos, tá? É a mesma coisa em questão de necessidade. Tu não pode demonstrar necessidade pro teu cliente. Tu não pode chegar para ele como se fosse um mendigo e falar assim: meu Deus, eu estou precisando, fecha logo comigo. Botar aquela tua cara assim de necessitado e já querer fechar logo, e já querer assinar contrato, e já pular requisito, e te perguntar as coisas que deveria perguntar, pular, porque o cliente percebe, o cliente às vezes te fala assim: cara, eu quero fazer tal módulo. Eu te falo, beleza, eu faço. Mas tu nem escutou o que o cara quer. Como assim, né? O cara vai ficar até meio desconfiado. Então, entre de cabeça nesses requisitos. Entre de cabeça, né? E calcula exatamente o que deve ser sem necessidade. Não coloca a necessidade no jogo, beleza? Porque assim como na precificação, que tu vai passar um preço menor, no prazo vai acontecer a mesma coisa se tiver necessitado. Se o cliente te perguntar na hora, fala assim, ó... Meu amigo, fecha aqui comigo por, sei lá... Cara, tu tinha me orçado em 4 mil, fecha aqui por sei lá, 2 mil reais, 2.500, fecha por 2.500. Tu tinha falado pra mim que tu entregava em 3 meses, me entrega em 1 mês e meio. Eu fecho agora contigo, se tu me entregar em 1 mês e meio. Se tu for necessitado, cara, não tiver experiência, tu vai apertar a mão desse cara. Então assim como o preço, prazo, tu só passa na proposta comercial, tu nunca passa pessoalmente com o cara e tu não demonstra necessidade, senão esse cara vai querer diminuir também o prazo. E também vai querer que tu entregue mais rápido, tá? Por mais que seja mais raro, acontece também do cara perceber necessidade e querer, né, te pedir um prazo menor. Eu vou falar pra vocês, na maioria dos casos, não faz diferença tu fechar, tá, com um prazo, com 1 mês a mais do que o cliente gostaria, ou um prazo, 1 mês a mais do que tu imaginou que seria e tal. Não faz diferença, tá? Em 90% dos casos o cliente não vai reclamar, o cliente vai entender que tudo aquilo que estava na proposta é exatamente aquilo que está vindo no prazo, então não tem problema, vai ser fechado de qualquer forma. Então, sim, 1 mês não vai fazer muita diferença para esse cliente, tá? Mas faz diferença para ti. Um outro erro é ser otimista demais nos prazos, tá? Se tu não tiver mais de 6 anos de experiência como programador... Como desenvolvedor, o Brendo como desenvolvedor. Cara, nunca confia no teu próprio prazo, nunca confia. Como diz a minha avó, o precavido morreu de velho. Então, se tu não quer ter problema, cara, seja prevenido o máximo possível. Não confia no teu próprio julgamento. E sempre coloca o pior cenário possível para as coisas. Por exemplo, se na metade do tempo, né, tu tá ali na metade do projeto e o teu computador dá pau e tu não sabe usar o GitHub, tu não subiu o código lá e tu tem que fazer tudo de novo. E aí? O que vai acontecer? O prazo que tu passou atende a alguns tipos de problema? Tem uma margem de erro em cima? Então sempre tem que ter essa margem de erro. Então nunca confia no teu otimismo, beleza? E aí, por exemplo, tu pode ficar doente e não conseguir levantar da cama, né? Então tu vai ficar igual o jovem tranquilão lá, trabalhando deitado, tu não vai conseguir trabalhar. Então, enfim, sempre leva em conta essas coisas. Ele tem anos de prática, tu não tem. Exatamente. E uma outra regra para definir prazo, assim como também para definir preço, além de ter esse levantamento de requisitos, é separar o levantamento de requisitos em domínios. Para quem não sabe o que é um domínio, eu vou falar aqui, mas pode ser uma definição errada, tá? Me perdoem aí o pessoal aí de arquitetura. Eu vou passar uma visão assim que as pessoas entendam, beleza? Então olha só, um domínio é uma ferramenta-chave do sistema. Então, por exemplo, tu tem um domínio, a loja virtual, digamos que ela seja um domínio muito abstrato, né? Um domínio muito aberto, mas tu tem um domínio
loja virtual, é o que tu fechou. Dentro da loja virtual, tu tem o painel do cliente, tu tem o site que o cliente da loja vê, né? Os compradores veem, mas tu tem também o painel administrativo, então tu tem mais 2 domínios. Dentro de cada um, tu tem domínio de produtos, tu tem domínio do checkout, tem vários domínios. Então tem que separar essas funcionalidades em um triângulo, então mais do topo que abrange tudo, que é uma loja virtual, para cada parte. Então, por exemplo, eu tenho lá o site do comprador, eu tenho o painel administrativo do cliente. Dentro do painel administrativo eu tenho gerenciamento de usuários, gerenciamento de planos, gerenciamento de preço, gerenciamento de frete. Dentro da loja do cliente, né? Dentro da parte do cliente eu tenho lá o gerenciamento de produtos, eu consigo ver produto, comprar produto, adicionar no carrinho, fazer tudo. Então, enfim, existem funcionalidades diferentes em cada um. E para te conseguir enxergar realmente o tempo que vai levar, tu vai precisar pegar este triângulo, tá? Eu ensino isso lá no curso, eu tenho um aulão só sobre prazo, como definir prazo, já está lá na plataforma. Eu já fiz esse aulão junto com os alunos, foi umas 2 horas e pouco. E lá dentro tem tudo que tu precisa saber sobre prazo, né? E uma das coisas que eu mostro lá é que existe um triângulo que tu precisa cumprir. A gente vai descendo nesses domínios. E eu não consigo enxergar o todo do sistema sem enxergar os domínios menores, os subdomínios que estão dentro desses domínios. E aí eu começo a ver que, cara, eu tenho um domínio do checkout, dentro do checkout eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho um monte de funcionalidade, eu tenho um monte de entidade, eu tenho um monte de ferramentas, um monte de coisa que eu preciso implementar, integrações externas, tem tanta coisa que eu preciso fazer e eu preciso levar isso em conta, e só consigo descobrir que eu tenho isso para fazer tendo levantamento de requisitos e desenhando essa arquitetura de domínios, separando em domínios. E isso eu ensinei lá no curso. Vocês podem ir lá, vocês vão conseguir ver. Então, separando isso por domínios, o resultado vai ser que tu vai entender o contexto geral, vai conseguir pegar ferramenta por ferramenta e ver quanto tempo leva para te fazer cada coisa. Vitor, e se eu não tiver experiência? Pega ferramenta por ferramenta e vai lá no YouTube. YouTube, checkout WooCommerce, integração com o Pagar.me. Com o WooCommerce, vai ter um vídeo lá. O cara demorou 50 minutos, conta que tu vai levar 3 vezes mais para fazer. Coloca lá o tempo e vai fazendo assim. Sempre assim, sempre se tu não sabe, pesquisa. Se tu não sabe, pesquisa. Se tu não sabe, pesquisa. Beleza? E aí eu sei que vai ter uma pergunta aí dos vadios de plantão que vão dizer assim... Vitor, eu lido muito bem, eu trabalho muito bem com a pressão. Se eu sou pressionado, eu faço. Se eu não sou pressionado, eu não faço. O que tu recomenda? Eu recomendo que tu saia do ramo porque tu não vai dar certo em nada, meu amigo. Fazer as coisas no tempo certo para te conseguir entregar no tempo certo. Ninguém é tua babá e ninguém é tua mamãe para ficar te pressionando. Mas se tu só sabe lidar com isso, não coloca essa questão de prazo, tá? Diretamente no contrato. Não define micro prazos. Porque tem gente que pega prazo e divide em vários. Fala assim, não. Então eu tenho um prazo de 1 semana para te entregar o front. Uma página, um prazo de 1 semana para te entregar o checkout. E vai colocando isso no contrato. Não coloque isso no contrato. Porque às vezes demora mais tempo para te conseguir fazer. Às vezes dá um bug que tu não consegue resolver. Não coloque isso em contrato. Pode prometer pro cliente pelo WhatsApp. Fala assim, ó... toda segunda tu faz assim, ó... Até sexta-feira eu te mostro o checkout pronto. A gente faz uma reunião e eu te mostro. Aí beleza. Aí tu vai se sentir pressionado a fazer para apresentar. Não bota em contrato isso, porque pode sempre dar problema. Ah, mas aí, Vitor, o cliente não vai me cobrar depois porque eu prometi para ele? Cara, tu pode dizer pra ele, ó, deu um problema aqui, por isso que eu não consegui entregar. Cara, se tu não conseguir fazer as coisas no prazo, tu não vai dar certo em nenhuma área. Nenhuma área. Se tiver que ser pressionado, ninguém vai querer te contratar. E aí tem uma outra regra, tá? Que é sempre definir prazos em dias úteis. Eu nunca defino prazos em dias corridos. What the fuck? Saturday. Por quê, Vitor? Porque em dias úteis eu consigo calcular a quantidade de dias que os meus programadores trabalham. Que eles trabalham de segunda a sexta. Tem alguns que trabalham fim de semana também, mas aí é um acordo que eu tenho com cada um. A maioria trabalha de segunda a sexta. Então eu consigo calcular em dias úteis a quantidade de tempo que eles vão trabalhar. Se eu começo a orçar isso em dias corridos e esqueço que os programadores trabalham só durante a semana, eu passo um prazo em dias que eu não tenho produtividade nenhuma e no fim eu não vou conseguir entregar no tempo certo, porque tinha uns fins de semana lá no prazo corrido que eu não tinha contado, que ninguém ia estar trabalhando no projeto. Então sempre dias úteis, sempre, tá? E se tu tiver uma equipe, eu também falo isso lá no aulão, lá no curso, mas se tu tiver uma equipe, se tu for separar isso em tarefas, tu vai separar esses domínios e tu vai fazer uma reunião com a tua equipe e cada um vai dizer a quantidade de tempo que leva para desenvolver aquela ferramenta. Front e back-end. Então eles vão dizer, ó, eu demoro, 3 horas para fazer isso. Eu demoro 4 horas para fazer isso. Aí tu vai anotando, soma tudo e define um prazo com uma margem de erro, tá? Eu geralmente coloco uma margem de erro de uns 30% em cima do prazo final, tá? E aí se você for júnior eu boto uns
40%, 50%. Então agora que eu passei as diretrizes gerais, tá? As regras gerais sobre definir um prazo, eu vou passar agora para vocês uma tabela. Essa tabela eu já falei antes e eu vou falar de novo. Ela não é absoluta, ela não é uma regra, tu não deve seguir ela é só um parâmetro para te ver se tu tá dentro ou se tá muito fora, se tá muito a mais ou se tá muito a menos. Geralmente tu tá muito a menos, né? Tu cobra muito menos do que deveria cobrar. Então ali tem uma diretriz geral para te poder seguir. Não é absoluto, tu não deve seguir exatamente o que está ali, tá? É para te ter como base, para te ter noção se tu tá fazendo certo ou se tu tá fazendo errado. Então, vamos vir aqui para a tabela. A tabela, inclusive, está disponível para download aqui na descrição. É só clicar no link, vocês já vão baixar, tá? E vocês já conseguem salvar aí como parâmetro para usar, beleza? Então, eu coloquei aqui sites institucionais de 1 mês a 2 meses, tá? Então, 1 mês seria, por exemplo, uma página informativa, design responsivo e um SEO muito básico, né? Aí já chega lá para uns 2 meses ali no site institucional, já tem uma integração com o CMS, um SEO avançado, funcionalidade de blog e sessões dinâmicas lá. Mas olha só, isso eu estou orçando para te usar uma ferramenta mais simples, por exemplo, um WordPress, alguma coisa assim, não para te desenvolver do zero. Se tu quiser desenvolver do zero, às vezes é um pouquinho a mais, tá? Site institucional, landing page, eu não recomendo desenvolver na unha. Eu faço isso para os meus sites aqui do curso, por exemplo. Eu desenvolvo na mão mesmo, mas porque eu quero ter controle sobre algumas coisas que eu preciso ter controle depois de integrações e tudo mais. Comportamentos que eu só consigo controlar usando ali o JavaScript e tal, não usando o WordPress. Mas na maioria dos casos o WordPress serve muito bem. Então use o WordPress sempre que puder. Depois a gente vai para a landing page, tá? 2 semanas a 1 mês. Geralmente vocês têm um design já pronto para fazer isso. Então eu tenho lá um designer que desenvolveu o design lá do site institucional. Se você não tiver, às vezes o cliente tem. Se não tiver, coloca no orçamento também do prazo. Então, isso eu explico lá também no curso, mais uma vez, mas eu vou explicar aqui também para vocês, tá? Se tu tens, por exemplo, um site institucional, tu precisa contar até o tempo que o teu designer leva para desenhar ele, o tempo do cliente aprovar para depois tu começar, o tempo de alteração. Tu tem muita coisa que tu precisa levar em conta, no preço e no prazo. Então, levem em conta que vocês também têm que contratar, às vezes, algum designer para fazer. Não façam um site sem ter um designer pronto. Fica uma merda, tá? Enfim, fica horrível. Então, landing page é a mesma coisa. 2 semanas a 1 mês. Design básico, HTML e CSS, ali para 2 semanas, né? Integração com ferramentas de marketing simples. Tu já tem um design pré-pronto ali para te reaproveitar, então é só tu construir. E aí, 1 mês, se tu tiver um design mais customizado, umas animações, integrações com APIs de terceiros e tudo mais, tu tiver que fazer mais coisa ali dentro, vai levar mais ou menos 1 mês. Uma landing page, para quem não sabe, é uma página única, tá? Uma single page application, é uma aplicação de uma página só, beleza? Depois a gente vem para um e-commerce, que eu coloquei um prazo de 3 meses a 6 meses. Beleza? Então, olha só, a configuração, por exemplo, 3 meses, uma configuração da plataforma, design de páginas dos produtos, configuração de pagamentos, usando uma ferramenta pronta ou tu tendo que desenvolver alguma coisa em paralelo, mas de forma mais simples, tá? Então, tu pode usar um WooCommerce, um Magento, outras ferramentas aí para te desenvolver uma loja virtual. Se tu tiver aqui, por exemplo, ter uma integração com transportadora, geração de notas fiscais, otimização de performance e outras ferramentas aí mais complexas, né? Integrações mais complexas, ou tu tiver que desenvolver na mão, uns 6 meses aí de prazo, beleza? Para e-commerce. Para aplicações mobile, o que é uma aplicação mobile? Aplicativos, né? 4 a 9 meses. Então, funcionalidades básicas ali para 4 meses. Funcionalidade básica, UX, UI, integração com plataformas como Firebase, né? De back-end. Então, quando tu não precisa desenvolver o back-end, né? Então fica ali uns 4 meses tu já consegue desenvolver, aí depende muito do aplicativo, tá? Mais uma vez, depende da aplicação, não é algo geral, não é fixo, não é. É para te ter como base para te ver se está dentro ou está fora, tá bom? Beleza? Beleza. Então, 4 meses para isso. Por que, Vitor, 4 meses? Porque, cara, pode separar 1 mês aí só para te ficar brigando com a Apple e com o Google para aceitar teu aplicativo. É horrível isso, tá? Primeiro que tem que... Inclusive, assim, se tu for desenvolver um código para os dois, precisa adaptar o código, certo? Tu fez um código só lá no React Native para funcionar para Android e iOS. Às vezes a Apple te obriga a definir alguma configuração que o Android não obriga. Então, tu precisa... é uma putaria para te conseguir finalizar o negócio. Então, às vezes é 1 mês só para te alinhar tudo, organizar tudo e as lojas aceitarem. E aí, 9 meses eu coloquei, que é um prazo bem grande, tá?
Para aplicativos maiores, com funcionalidades complexas, integrações com sistemas externos, tu tem que desenvolver o back-end, tu tem que fazer toda a parte ali do front, desenho e tudo mais. Então, enfim, leva em conta também o desenho. Então, leva aí em torno de uns 9 meses. Geralmente são os prazos que eu passo para grandes aplicativos. Beleza? Então, sempre levem em conta, façam essa definição de preço, olhando todos os domínios. Depois disso, tu vai chegar num tempo, aí tu vai ver aqui se 4 meses ou 9 meses entram ou não, né? Nesses prazos. Pode definir esses 4 meses aqui em dias úteis, vai dar mais de 4 meses. Então, enfim, tudo isso vocês têm que fazer aí, vocês têm que usar o cálculo que eu ensinei antes. Aqui você só vem se está próximo ou não. Beleza? E para sistemas web, SaaS também, né? Para desenvolver um SaaS aí para outro cliente, uma arquitetura multi-tenant, algo assim, seria em torno de uns 6 meses a 12 meses, tá? Então tem ali geralmente 6 meses os CRUDs, a UI do design, a UX também, a autenticação de usuários, aí tu tem várias outras ferramentas lá dentro, integrações, testes e tudo mais que tu precisa fazer. Então geralmente eu coloco uns 6 meses, dependendo do sistema, menos tempo, tá? Já entreguei sistemas em 2 meses, em 3 meses, em 1 mês, em 2 semanas, coisas muito simples, né? Para coisas mais complexas, gira em torno ali de uns 6 a 12 meses, tá? Funcionalidades complexas, por exemplo, integrações com serviços de terceiros, conversão de arquivos, coisas mais pesadas, tratamento em lote de informações, alto volume de requests e tudo mais. Aí, ali em torno de uns 12 meses, 1 ano, para fazer a entrega de sistemas muito grandes, tá? É muito difícil definir esses prazos porque a gente tem sistemas grandes e sistemas pequenos. Então, eu coloquei uma diretriz geral, tá bom? Aí você lida dentro disso ou faz aí o que você quiser. Como eu falei várias vezes, cada cachorro que lamba a sua caceta. Então, basicamente é isso. Essa é a tabela aqui que eu tinha para passar para vocês. Eu destrincho isso daqui tudo num aulão que tem lá no curso, beleza? Então, quem quiser entrar lá no curso pode entrar, tem 7 dias grátis para conseguir assistir esse aulão e vários outros aulões que tem lá sobre esse tema também vai poder participar. A gente tem 2 aulões por semana, ao vivo comigo. A gente tem terça e quarta-feira às 8 horas da noite. Depois fica salvo na plataforma também. Inclusive a gente criou um Spotify também para o curso, tá? Lá dentro eu pego 2 lives dessas que eu faço com os alunos e subo em formato de podcast por lá. Então, para quem não está no curso e quer assistir pelo menos alguma coisinha que tem lá dentro, vocês podem assistir lá no Spotify, ouvir lá no Spotify, né? Seja no busão, seja no carro, seja em qualquer lugar que você esteja, na academia, seja onde for. Então é isso, deixa um like aqui embaixo, se inscrevam no canal que a gente quer chegar a 30 mil inscritos. Se tiverem alguma dúvida sobre questões de prazo, também podem deixar aqui embaixo nos comentários e nos vemos nos próximos vídeos.